Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Santa Inês, Virgem e Mártir Memória. Segunda semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel 17, 32, 33.37.40 e fim 51. Naqueles dias Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel que tu insultaste. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força, que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo. É nele que espero, ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 3, 1-6. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos colocam diante de duas realidades que se unem no coração da fé cristã: a confiança absoluta em Deus e a coragem de fazer o bem, mesmo quando isso nos custa.
No primeiro livro de Samuel encontramos Davi, jovem pastor, enfrentando o gigante Golias. O contexto histórico é de guerra entre Israel e os filisteus, povos que disputavam território e poder. Davi não confia em armas humanas, mas no Senhor dos Exércitos. Sua vitória não é fruto da força, mas da fé. Ele proclama: não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória. Essa afirmação revela a essência da vida cristã. Nossa força está em Deus, não em estratégias humanas. O Evangelho, escrito por Marcos para cristãos perseguidos em Roma, apresenta Jesus na sinagoga, diante de corações endurecidos. A questão é religiosa e social. Pode-se fazer o bem no sábado? Jesus, com autoridade divina, cura a mão seca do homem, mostrando que a lei existe para promover a vida, não para aprisioná-la. A reação dos fariseus e herodianos, tramarem a morte de Jesus, revela um sistema político-religioso que prefere manter privilégios a acolher a misericórdia. Cristo nos ensina que amar é sempre prioridade, mesmo quando isso provoca oposição. Santa Inês, celebrada hoje, viveu essa mesma lógica. Preferiu perder a vida a perder Cristo. Santa Inês foi uma jovem romana do século III que, diante da perseguição contra os cristãos, escolheu permanecer fiel a Cristo, mesmo à custa da própria vida. Recusou propostas que a afastariam da pureza e da fé, afirmando que pertencia somente a Jesus. Por isso foi condenada e morreu mártir, tornando-se símbolo de coragem e amor absoluto a Deus. Sua atitude revela que a verdadeira liberdade não está em preservar a vida terrena, mas em manter a comunhão com Cristo, mesmo diante da morte. Santa Inês nos ensina que nada vale mais do que a fidelidade ao Senhor. Em um mundo que valoriza poder e aparência, ela testemunha que a verdadeira vitória é permanecer fiel ao Senhor. Santa Inês é celebrada na liturgia como sinal da pureza e da coragem que brotam da fé. O martirológio romano a descreve como virgem de incomparável fortaleza, pois, ainda adolescente, enfrentou a morte para não trair Cristo. São Ambrósio, em seu tratado de Virginibus, afirma: a idade não lhe dava força para lutar, mas a fé lhe dava vitória, mostrando que a verdadeira potência do cristão não está na carne, mas na graça. A Igreja, ao recordar sua memória, proclama no prefácio dos Santos Mártires: na fraqueza, manifestais vosso poder, expressão que revela a lógica divina. Deus se serve daquilo que é pequeno para confundir os poderosos. O termo mártir, do grego martis, significa testemunha, e Inês testemunhou que Cristo é mais precioso que a própria vida. Sua virgindade não é apenas física, mas espiritual. Total entrega ao esposo divino, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, que vê na castidade uma expressão de amor indiviso. Em um contexto romano marcado pelo culto à força e à sensualidade, Inês escolheu a liberdade interior, tornando-se sinal escatológico do reino, onde Deus será tudo em todos. Sua vida nos interpela: o que estamos dispostos a perder para não perder Cristo? Irmãos e irmãs, Deus é nossa força, e fazer o bem é sempre o caminho, mesmo diante de gigantes ou leis mal interpretadas. Em Cristo, encontramos coragem para enfrentar desafios e libertar vidas. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos Golias do cotidiano, problemas financeiros, doenças, conflitos familiares? Como Davi, podemos dizer: vou em nome do Senhor. E diante das situações em que fazer o bem parece inconveniente ou arriscado, defender a justiça, ajudar quem sofre e perdoar quem nos feriu, lembremos que Jesus não hesitou em curar, mesmo sob ameaça. Pergunte-se: qual é o gigante que preciso enfrentar hoje com a força da fé? E qual bem posso realizar, mesmo que isso custe sacrifício? Hoje cada cristão é chamado a duas atitudes: confiar radicalmente em Deus e escolher fazer o bem sem desculpas. Que nossa oração seja: Senhor, sê meu rochedo e minha fortaleza, ensina-me a lutar com a arma da fé e a amar com coragem. A vitória do amor sobre a força da fé sobre o medo nos leva a enfrentar os desafios da vida com confiança em Deus e praticar o bem, mesmo quando isso exige coragem. Oremos: Senhor, ensina-nos a lutar e amar. Senhor, Deus dos exércitos, hoje me coloco diante de Ti como Davi diante de Golias, pequeno, frágil, mas cheio de esperança. Ensina-me a confiar mais na Tua força do que nas minhas estratégias. Quando os problemas parecerem gigantes, dívidas, doenças, injustiças, medos,
Lembra-me que a vitória não vem da espada nem da lança, mas da tua presença. Dá-me coragem para enfrentar cada desafio com fé, escolhendo sempre o caminho da verdade e da justiça. Jesus, Mestre da Misericórdia, que curaste a mão seca mesmo sob olhares de acusação, ajuda-me a fazer o bem sem medo. No trabalho, que eu seja honesto e solidário. Na família, que eu seja paciente e capaz de perdoar. Na sociedade, que eu defenda a vida e a dignidade humana, mesmo quando isso não é popular. Livra-me da indiferença e do comodismo que endurecem o coração. Que eu não me esconda atrás de desculpas, mas estenda a mão para quem precisa. Espírito Santo, dá-me pureza de coração como Santa Inês, para que nada me afaste de Cristo. No mundo marcado pelo egoísmo e pela busca de prazer imediato, ensina-me a viver a castidade, a simplicidade e a generosidade. Que eu seja sinal do reino, onde o amor vence a violência e a luz dissipa as trevas. Hoje quero escolher perder tudo, menos perder a tua graça. Senhor, hoje vou enfrentar meu Golias com oração e atitude. Vou ligar para alguém que precisa de apoio, vou perdoar quem me feriu, vou ajudar um necessitado sem esperar retorno. Que minha vida seja testemunho de que só tu és meu rochedo e minha vitória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.